A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio SINDI-CT Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, como vai? Está começando mais um Clique Jornal aqui pela rádio SINDI-CT.com. Eu vou mais uma vez passar para você o nosso e-mail, que é imprensa@radiosindicT.com, e na internet www.radiosindicT.com, para todo o Brasil e você de qualquer parte do Brasil, em especial dos grupos tecnológicos, INPE, DCTA, do CTA, onde quer que você esteja e queira se comunicar conosco, é só mandar o seu e-mail aqui no imprensa@radiosindicT. Aqui do meu lado, a jornalista Shirley Marciano, o vice-presidente do SINDI-CT, do Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de tecnologia, o Fernando Moraes, que já foi presidente por 2 mandatos aqui e hoje é o vice-presidente. E o entrevistado de hoje, o Dr. José Roberto Sodero. Dr. Roberto Sodero, que é da terra de um grande promotor de justiça chamado aquele do sítio do Pica-Pau Amarelo. Você vai começar a buscar dentro de ti aqui, olha, Monteiro Lobato, é de lá aonde estava o doutor Sodero, que conseguiu no banco da Unital trazer a jurisprudência para o dia a dia dos fóruns do Brasil e para suas carteiras também. Bom, começando pelos meus colegas aqui, Fernando Moraes, como vai? Boa tarde. Tudo bem? Tudo normal, tudo bem. Isso é que é bom, hein, Fernando? Tudo normal. Estamos numa normalidade e aqui a gente diz boa tarde, bom dia e boa madrugada, até porque aqui na Rádio SINDI-CT você ouve a programação toda hora. Shirley Marciano, como vai? Oi, tudo ótimo. Preparada? Sim, preparada. Olha, até parece aqui. E agora vamos para o nosso momento muito especial. Doutor José Roberto Sodero, como vai, doutor? Tudo bem, muita satisfação de estar conversando com os servidores na área de ciência e tecnologia e esperamos poder colaborar com informações a respeito do Serviço Público Federal nessa área. Bem, o senhor é especialista em direito trabalhista. Isso, a minha especialidade é em direito do trabalho, direito administrativo, direito previdenciário e meu mestrado e meu doutorado é na área de meio ambiente do trabalho também. Poxa, que bacana. Doutor, e é sobre esses 3 assuntos que a gente vai conversar. Vamos começando buscando lá em 1994, falar sobre esse direito trabalhista, quando o presidente Itamar, ele deu 28% para os militares e não para os civis. E aí criou-se o grupo dos 28% do DCTA, do INPE, e entraram lá que eles acham e eles pensam que tem que se ter os 28% para toda a área. O senhor é o advogado que está atuando nesses 28%. E o funcionário público federal quer saber, principalmente do INPE e DCTA, como está a situação dos 28%? Então, durante esse período todo, você está falando de 1994, nós já estamos em 2013. Exatamente. E o processo ainda não conseguiu se definir, né? Na realidade, nós ganhamos a ação, o direito está definido, ou seja, os servidores do INPE e do CTA têm direito a esse percentual, só que estamos na fase de discussão do valor, né? Alguns servidores que já fizeram acordo administrativo com a União ficam fora do processo, e os que restaram, em torno de 2.300 servidores, a Justiça Federal resolveu dividir um processo que era grande, com 2.300 pessoas, em 230 processos, com 10 pessoas cada um, com a ideia de facilitar os cálculos. Nós já apresentamos os cálculos para a quase totalidade dos processos, restam hoje em torno de 20 processos a serem liberados para apresentação de cálculos. Desses quase 230 processos que nós apresentamos cálculo, a União já impugnou 11 somente, e desses 11, nós agora no começo de outubro estaremos chamando os servidores para eles verificarem o nosso cálculo e o cálculo da União, e assim encaminhar o processo para um desfecho. Doutor, a gente pode dizer então que ele
ele está para acontecer, pode, dentro de um ano, mesmo que já foi em 94 até agora, dentro de um ano podemos ter aí uma novidade? Eu não imagino que seja com tanta agilidade assim, porque, veja bem, nós estamos cuidando de um processo contra a União Federal. A União Federal, ela usa de todos os recursos possíveis para evitar o pagamento. Nós estamos falando de um processo de uma enorme monta. Então, a União deve se utilizar de todos os artifícios, como ela tem utilizado para procrastinar o final do processo, para demorar o final do processo. De 2.300 funcionários que estão nesse processo aí, esse montante seria de quanto hoje, em questão de milhões? Bom, a União, quando ela faz a defesa deste processo, né, quando ela diz, olha, estou impugnando os cálculos, a União mesmo avalia, nos chamados embargos à execução, que nós estamos falando de coisa de R$1,5 bilhão de reais. R$1,5 bilhão de reais. Bom, doutor Sodero, no imprensa@rádio SINDCT já tem perguntas para o senhor e a jornalista Shirley Marciano vai fazer a pergunta. Shirley. Então, tem duas perguntas aqui, né? Na verdade, chegou pelo Facebook. É da Thelma Abud. A primeira pergunta acabou de ser respondida. Aí a segunda pergunta dela é sobre a ação do 14º Vamos repetir salário. o que foi respondido? A primeira pergunta, qual foi a dela? Como está a ação dos 28%? Toda vez que pergunto, estão refazendo os cálculos e separando os grupos. Enfim, como está agora? Doutor, eu gostaria que o senhor falasse sobre o que ela repete aí, o que o senhor acabou de falar. Então, na realidade, é o seguinte, nós vamos começar a chamar os grupos em que nós apresentamos os cálculos e que a União já apresentou os cálculos dela, para que essas pessoas saibam individualmente qual é o valor que nós calculamos, qual é o valor da União. Ela vai ter duas opções. Ou ela aceita o cálculo da União e recebe o que a União quer pagar, ou ela continua com base nos cálculos que nós estamos apresentando. Essa vai ser uma opção do servidor. Shirley, a seguinte, ainda dentro da primeira pergunta da Thelma? Então, ela tem uma outra pergunta. Bom, enfim, como é que está agora? Então vai ser chamado um por um. A segunda... A ação do 14º salário tem alguma novidade? Qual a sua avaliação, doutor Sodero? Bom, 14º foi do governo do Collor. Não, o 14º é uma ação que data de 1900 e... A situação ocorre em 1984. Foi quando o governo resolveu retirar chamada gratificação especial, que o pessoal ousa falar 14º, eu gosto de chamar de gratificação especial. E nós ganhamos essas ações, conseguimos uma liminar na época, e esses valores mensalmente eram depositados numa conta judicial. E esses valores foram acumulando, nós ganhamos o processo, e na hora de liberar o dinheiro, a União apresentou uma petição, um requerimento ao juiz, dizendo que aquele valor que estava sendo pago mensalmente havia sido calculado de forma errada, e que o correto era 1/8 daquele valor. Nós, obviamente, não concordamos com o posicionamento. No entanto, o juiz resolveu suspender o andamento do processo, ou seja, a liberação dos valores, porque já estava numa fase de liberação, entendendo que a União poderia ter razão. Nós, então, fizemos um recurso para o Tribunal Regional Federal lá em São Paulo, que chama agravo de instrumento, e esse recurso está na mão da desembargadora Cecília de Mello, aguardando o julgamento lá. Obviamente que nós entendemos que o direito dos servidores deve ser mantido. Então, a nossa expectativa é que o Tribunal Regional Federal reverta a decisão aqui de São José dos Campos e determine a imediata liberação dos valores que estão depositados individualmente. Doutor, está chegando pergunta aqui pelo... Qual o endereço, Shirley? imprensa@radiowebsindct.com. É isso mesmo? imprensa@radiosindct.com. Olha, algumas pessoas estão dizendo que o governo está oferecendo apenas 1% do valor devido. É verdade isso, doutor? Em média, o valor que a União está apresentando é 1% do valor que nós calculamos. Existe 1%. Mas aí... Então, há uma divergência de posição muito grave, né? Então, o meu entendimento é que não há lógica. O meu entendimento é que não há lógica. Na fase de liquidação, Fernando, o que a gente está fazendo é simplesmente transformando a decisão em valor. Então, a União precisa entender os limites da decisão.
Fernando Moraes, 1% aí fica uma situação de, olha, 99% é nada, né? Sim, o que ocorre é que estes valores retornam aos valores que a União apresentou a todos para fazerem ou não a opção de acordo. Ora, nos valores que eles apresentaram para o acordo, um exemplo, girava em torno de R$8.000 na época. Pessoas fizeram, que precisavam, tinham como investir o dinheiro, tinham a necessidade, nós estávamos numa fase salarial muito, mas muito ruim, quase uma fase terrorística, e muitas pessoas pegaram para aliviar o momento. E depois disso, e aqueles que tinham valores menores, ou que tinham uma posição mais firme, eles não abriram mão. Só que agora a União apresenta esse valor que gira em torno de 1%, e em muitos casos, este valor apresentados pela União, na figura da CJU, AGU, na figura da AGU, esses valores são menores até do que o valor absoluto apresentado em 1998, o que é um absurdo. Nesse caso, Fernando, tem uma pergunta aqui fazer para os dois. Para o Fernando, que é o vice-presidente do sindicato, já foi presidente, e também o doutor Sodero. O que é que o sindicato vai fazer a respeito? O sindicato está fazendo tudo possível. Primeiro, nós temos uma equipe especialista em fazer cálculo. Então, nós não estamos brincando de fazer cálculo. É engraçado que quando a União apresenta os cálculos, o setor de cálculos da União diz o seguinte: estou fazendo esse cálculo a pedido do advogado da União, no formato que o advogado da União está me pedindo. Ou seja, nem o setor de cálculos da União entende como correto o cálculo que ele está fazendo. Ele só está fazendo naqueles termos porque a advocacia da União está pedindo para que os cálculos sejam feitos naqueles moldes. O que eu entendo é que este setor de cálculo da União, ele livrou a cara. Ele falou assim, eu estou fazendo o que me pediram. Se está certo ou se está errado, é outra história, vocês vejam lá com quem pediu. Eu estou entendendo que é mais ou menos isso. Nós também estamos entendendo assim. Agora, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos apresentando o cálculo cheio para todo mundo, né? Estamos informando certinho o juiz do que a gente entende como o cálculo deve ser feito e, obviamente, que isso vai ter uma decisão judicial. Nós temos que... Por que demora isso, então? Né? Porque quando vai fazer o cálculo agora, apresentamos o cálculo, a União apresenta o cálculo deles, o juiz pode querer que um perito judicial contábil veja qual cálculo está certo, qual cálculo está errado, e, ao final, vai decidir. Doutor, eu quero cumprimentar aqui o presidente, o Ivanil Elisiário, e comunicar que, nesse momento, a presença do doutor Sodero, do Fernandinho, nós recebemos a informação aqui que a nossa caixa está 100% com audiência aqui na rádio sindct.com. Estou muito feliz. A Shirley Marciano, acho que é um momento de glória para esse projeto elaborado pelo sindicato, pelo SINDCT, e que está acontecendo de uma maneira meteórica, não é, Shirley? Eu estou feliz que o pessoal está acreditando no projeto, que realmente tem o único objetivo de atender o servidor, né? Doutor, pela primeira vez o senhor fala em 100% de audiência. Que beleza. Né? Essa é uma audiência cibernética. A gente entende o seguinte, o setor jurídico do Sindicato do Servidor Público é um setor onde se deposita muita esperança do servidor público. Né? Diferentemente da iniciativa privada, onde muita coisa pode ser resolvida na mesa de negociação, embora o SINDCT tenha dado um salto enorme de qualidade, de poder sentar na mesa, nos últimos 2 governos o SINDCT deu um salto de qualidade nesse sentido, ainda assim muitas questões vão para a parte jurídica, para a parte judicial, porque não tem o respaldo da administração pública ainda. Doutor, e por que é que não se apresenta os cálculos para o servidor? Tanto faz o governo, a AGU e também o sindicato, nós estamos tomando um cuidado muito grande com relação a isso. Uhum. Primeiro, o seguinte, se nós apresentarmos um cálculo hoje para um servidor que ele tem para receber R$800 mil, eu fico com a preocupação de que esse servidor possa gastar por conta, que ele possa entender que esse cálculo é definitivo. Então, nós estamos estrategicamente esperando o cálculo da União para mostrar para ele que o juiz pode homologar o nosso cálculo, como pode homologar o cálculo da União.
Então, nós estamos tomando cuidado. Depois de 30 anos trabalhando na advocacia, nós resolvemos tomar todos os cuidados possíveis para evitar criar para o servidor uma expectativa que pode não ser a final, porque quem decide no final é a justiça, é o juiz, mas nós vamos fazer isso agora, a partir de outubro, com esses processos que estão sendo liberados pela justiça para nós termos em mãos, e o servidor vai ter individualmente o seu valor, tranquilamente. Bacana. Doutor José Roberto Sodero, nós vamos para um breve intervalinho comercial e a gente volta já já com a palavra do vice-presidente, o Fernando Moraes, da Shirley Marciano, e também dos internautas que estão acompanhando o rádio sindct.com. Breve intervalinho, a gente volta já já falando sobre trabalhismo ou de justiça trabalhista aos empregados do INPE e do DCTA. Você está ouvindo pela Web Rádio SindCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SindCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Bem, estamos de volta com o Clique Jornal aqui na rádio sindct.com. Bem simples para você, rádio sindct, sindct.com. E o nosso e-mail, imprensa@radiosindct.com. Você pode enviar as suas perguntas, né? Pode enviar também uma mensagem na página aqui da Rádio SindCT, aqui no Facebook. Lembrando que você acompanha esse programa às 15 horas, às 23 horas, às 9 da manhã e às 13 horas. Sempre para você poder ter a oportunidade, quem está trabalhando agora, e se você perder algum detalhe aqui com esse bate-papo gostoso que está com o Dr. José Roberto Sodero, ele que é o advogado do sindicato do SindCT, né, o Sindicato Ciência e Tecnologia, e com o Fernando Moraes também, você possa ouvir às 11 da noite, às 9 da manhã, às 13 horas e às 15 horas também. Bem, no final do programa tem uma perguntinha ali, mas agora eu tenho uma pergunta para fazer na retomada desse segundo bloco ao vice-presidente, o que já foi presidente e agora vice-presidente, Fernando Moraes. Fernando Moraes, qual a postura dos governos em se criar situações que leva o servidor a entrar com ações contra o próprio governo? Bem, essa pergunta é uma pergunta inteligente. Agora é um pouco difícil de responder. Ela vai ter que ser respondida, creio, que por dois focos. O meu foco, que é o foco sindical, e o foco jurídico do Dr. Sodero. Embora, que fique bem claro, o Dr. Sodero já foi diretor do sindicato, já foi vice-presidente. O Dr. Sodero trabalhou no INPE, trabalhou lá em Cachoeira Paulista, no LCP, e foi, naquela época, um dirigente atuante. Então, na parte política também, política sindical, ele também tem experiência. Agora, voltando à pergunta, o que ocorre é o seguinte, o primeiro ponto maior é o seguinte, o interesse coletivo é maior que o interesse individual, isso é uma lógica maior. O que quer dizer? Porque o governo ele tem que olhar de uma situação macro, de uma situação ampla, procurar dar o foco naquela situação e nos cantos onde ele está mais próximo, onde ele tem mais penetração, onde ele tem mais acesso, ele faz os movimentos que lhe são de maior interesse e que podem até ser um pouco mais dolorosos. Ora, no governo Fernando Henrique, havia, na minha opinião, muita violência contra o servidor público. Então, tanto é que surgiu, inclusive, o 28%. E outras coisas mais que quem está no serviço público há 20, 30 anos se lembra muito bem tudo isso que passou. Já no governo seguinte, que foi do governo Lula, esse ritmo de coisas que prejudicavam o servidor, de tirar benefícios, isso foi diminuindo sensivelmente, mas alguns ainda existem. Um exemplo claro é o caso da GQ, a gratificação de qualificação para os servidores de nível médio. Isso ocorreu no governo Lula.
mas foram adequações. A gente entende. Eu não aceito os movimentos que são feitos pelo o SRT, o Serviço de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento. Eu não aceito os movimentos que eles fazem que tiram conquistas e benefícios dos servidores. Mas eu entendo, porque eles querem colocar dentro de uma formatação global. A GQ, por exemplo, está entrando nesse movimento. E outros benefícios ou outras conquistas também estão querendo equalizar. É o caso da periculosidade, insalubridade, que há uns 2 anos atrás houve um movimento de se transformar o benefício não em percentual do vencimento básico, mas sim transformar num valor fixo e escalonado, de tal forma que, para os de menor salário, esse valor teria um percentual maior. Ele fixou em números, que para um engenheiro que tem um salário, digamos, de 10 mil, esse valor tem um percentual pequeno. Para um auxiliar técnico ou para um técnico, este valor tem uma referência de um percentual maior. É uma forma de fazer uma justiça social maior dentro do serviço público. Isso se aplica no auxílio alimentação, auxílio transporte, e outros auxílios saúde, que são penduricalhos que a gente tem, e que o atual governo, os atuais governos, ou seja, os 2 mandatos de Lula e no mandato de Dilma, procura-se fazer uma distribuição mais social. Embora eu entenda que possa ser feito esse movimento, não se pode fazer isso em detrimento aos que já têm essa conquista. Mas eu remeto agora para o doutor Sodero para que ele olhe isso por um enfoque mais profundo do lado jurídico e, por favor, no lado sindical também, que o senhor tem muita experiência. Nesse caso tem que ser uma visão perpendicular, né? Olhar de um lado do outro. Fazer a mesma pergunta para o doutor Sodero. A postura dos governos em se criar situações que levam o servidor a entrar com ações contra o próprio governo. Tivemos aí uma resposta sindical e agora o internauta quer uma resposta jurídica. Eu faço alguma avaliação. A primeira avaliação é relacionada à incompetência. Vários posicionamentos do governo Collor, do governo Fernando Henrique, foram baseados na incompetência da administração pública de tratar as questões do servidor público. Eu me lembro da questão do PSS, da época do Fernando Henrique Cardoso, dos 8 anos que o Fernando Henrique Cardoso deixou de dar aumento para os servidores. Então, isso tudo gerou, do ponto de vista da incompetência, processos. Estamos vendo também a questão da GQ que o Fernando mesmo disse. Eu acho que é um pouco de incompetência também do governo. Por quê? Porque quando analisa graduação, por exemplo, eles falam em regulamentação da graduação, que a própria Lei de Diretriz e Base da Educação já regulamentou isso em 1996. Então, tem algumas coisas estranhas. A outra questão importante é, fazendo um olhar macro, porque sempre a gente olha para o processo da gente como sendo o nosso processo, né? Mas se a gente fizesse o caminho inverso do Google Earth e conseguisse enxergar a Terra mais distante, a gente observaria o seguinte: no ano passado, foram propostos no Brasil 11 milhões de novos processos. 60% dessas ações contra o governo municipal, contra o governo estadual, contra o governo federal. E o governo aposta na demora dos processos e da não especialização dos juízes para julgar esse tipo de ação. Então, nós também precisamos observar que existe uma estratégia governamental de empurrar as questões para o Poder Judiciário. 11 milhões de ações novas no Brasil. Por ano. Bom, doutor, então a postura, o Fernando e doutor Sodero, a postura dos tribunais, qual é? Não, os tribunais estão abarrotados de processos. Obviamente que essa argumentação da quantidade de processos não é para desanimar o servidor, mas nós estamos falando de um processo de 1994 que não teve solução até hoje. Então, o sentimento de demora é muito grande. Nós vemos também, por exemplo, postura da administração do DCTA. Por exemplo, o DCTA, ao invés de resolver as aposentadorias em 30 dias, está demorando 7 meses, 1 ano e 3 meses. Ou seja, a própria instituição
independentemente da análise governamental que nós estamos fazendo mais ampla, a própria instituição, dentro das suas dependências, demora para tomar os posicionamentos, fazendo com que os servidores tenham que buscar os seus direitos na justiça. Doutor, só aproveitando o momento, nessa mesma linha, no DCTA tem um caso até muito mais grave, que é a questão das pensões, porque leva a viúva, recém-viúva, a receber o salário daquele mês e depois esperar 8 meses para poder voltar a comer, voltar a comprar remédio. Olha só que importante. Aí é ação judicial. Nós temos um mandado de segurança que foi julgado aqui em São José dos Campos no mês de julho, agora, de 2013, que obriga o DCTA em 30 dias a dar a resposta em pensões e aposentadoria dos servidores. Resposta o quê? Pagamento? Ou ele paga, ou ele diz não pago e justifica o motivo pelo qual não paga. Mas foi ganha isso. Foi ganha. Nós temos o mandado de segurança. Esse mandado de segurança, obviamente, vai ter recurso, mas a decisão do mandado de segurança é de cumprimento imediato. O que não ocorreu. Então, o que é que nós estamos suscitando para o pessoal, chamando o pessoal do DCTA? Aquele que está com o seu processo de aposentadoria com mais de 30 dias, aquela viúva que está com a sua pensão com mais de 30 dias, sem ter resposta do DCTA, deve nos procurar aqui, porque nós vamos informar o juízo e falar do crime de desobediência que a direção do CTA eventualmente esteja cometendo. E o juiz vive de informações. É claro. Quer dizer, a justiça tem que ser provocada. Tem que ser alimentada. Alimentada. Shirley Marciano tem uma pergunta aqui. A nossa jornalista Shirley Marciano é a voz feminina aqui da rádio sindct.com. Qual é a pergunta, Shirley? Ou de quem? Então, a pergunta é do João Almeida. Ele postou na página da rádio no Facebook. Para quem não encontrou ainda, é Web Rádio SindCT. A pergunta é: o plano Bresser pagou uma importância a certos servidores do INPE e do CTA. Isso já faz quase 3 anos. Outra relação de servidores ficou de fora, por erro de alguém, e está aguardando o direito de receber também. Gostaria de saber quando isso vai acontecer, ou isso vai ficar no esquecimento. Essa pergunta é muito boa. E nós temos uma coisa nova que aconteceu nesse processo. De fato, quando o INPE e o CTA informaram no processo os servidores que estavam trabalhando na primeira semana, nos 7 primeiros dias de abril de 1987, eles não informaram todos os servidores. Quando nós fomos fazer o pagamento do plano Bresser, nós observamos isso, porque na listagem o J, por exemplo, não estava contemplado em alguns dos seus nomes e tal. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos um pedido para a juíza, e a juíza, há 2 semanas atrás, determinou que o INPE e o CTA reapresentem toda a listagem dos servidores que estavam trabalhando em abril de 1987. Com a apresentação dessa listagem, nós vamos observar quem ficou de fora e, obviamente, vamos pedir o cálculo para essas pessoas. Doutor Sodero, o sindicato, o SindCT, pagou o plano Bresser para muitos servidores. Quem não ficou sabendo do processo a tempo de saber como é que ia se virar e tal, como é que ele pode receber isso? Então, nós tivemos... O processo contava com 5 mil pessoas, com 5 mil servidores. Desses 5 mil servidores, nós pagamos 4.300. Ficaram 700. Na verdade, ficaram 699, para ser mais exatos. Ficaram, e esse dinheiro não poderia ficar à nossa disposição do SindCT. Nós pedimos um prazo maior para a juíza, que nos concedeu. O SindCT cumpriu a sua parte, foi até jornal, foi até a mídia, dizendo que tinha esse dinheiro à disposição. Viajou para... Foi para Natal, foi para Cuiabá, foi para Alcântara. E aqueles servidores que, por algum motivo, ou porque saíram das instituições, ou porque se aposentaram, ou porque estão distantes da luta sindical, não se apresentaram aqui, nós tivemos que devolver esses valores, essa relação, para a Justiça do Trabalho, porque esse processo é da época em que os servidores eram CLT. Então, o processo corre na Justiça do Trabalho. Esse dinheiro está lá, à disposição dos servidores. Então, os 699 que ficou de fora... O dinheiro está lá depositado à disposição dessas pessoas para receberem.
Quer dizer, e como é que ele deve procurar o sindicato? Olha, deve procurar o sindicato, porque o sindicato consegue orientar direito como ele deve fazer para receber esses valores. Bom, então tá aí para você que está nos acompanhando, ou tem algum parente, algum amigo, um conhecido que está nessa situação, que já desistiu, que saiu e tal, tem uma grana lá, tem um bom dinheiro que está no Ministério do Trabalho? Na Justiça do Trabalho. Na primeira vara do trabalho aqui de São José. À disposição? À disposição. E tem gente só aí fazendo chegar, empréstimo. se apresentar e receber o valor que... Doutor Sodero, e os demais processos do sindicato? O senhor é o advogado do sindicato, por exemplo, o 14º, que o senhor disse que é... Qual o nome que o senhor deu no 14º? É que tem um agravo de a gratificação especial. Gratificação especial. PSS? PSS, nós já estamos na fase de cálculo de 2 grupos grandes. Nós estamos entendendo que até quarta-feira devemos apresentar o cálculo de 2 grupos com bastante servidores e a gente deve estar protocolizando isso até o final da semana. 3,17? 3,17, os servidores do INPE e do DCTA receberam uma parte administrativamente, mas tem uma diferença para receber no processo, esses processos ainda têm encaminhamento. E FGTS? O FGTS, várias pessoas já receberam, são poucas as pessoas que ainda estão discutindo valores do fundo de garantia. Esse é o processo onde a gente tem menos servidores hoje. Bem, doutor, nós vamos para um breve intervalinho mais uma vez. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui. É melhor ter princípios do que regras? O senhor vai... o que o senhor acha dessa palavra e saber qual é a situação dos advogados em relação aos juízes, não é? Até porque o juiz é um advogado que julga. O advogado, ele é o juiz da causa, acaba sendo. Então, é melhor ter princípios do que regras. Eu gostaria que o senhor respondesse isso depois dos comerciais aqui na rádio sindct.com, e você pode mandar o seu e-mail, pode mandar a sua pergunta no imprensa@radiosindct.com. Conosco o doutor José Roberto Sodero e também o engenheiro Fernando Moraes dos Santos, ele que é o vice-presidente, já foi presidente aqui do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio SindCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SindCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com a presença do Dr. José Roberto Sodero, ele que é o advogado trabalhista aqui do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciências e tecnologia. E lembrando que a página radiosindct.com está super congestionada, mas você pode continuar acessando. Conosco também, fazendo parte aqui da mesa das perguntas e sendo perguntado também, é o Fernando Moraes dos Santos, ele é quem é engenheiro do INPE e também o atual vice-presidente do sindicato do SindCT. Doutor Sodero, a última pergunta, a pergunta anterior foi essa: é melhor ter princípios do que regras? Na realidade, o que acontece é o seguinte: todas as regras que nós temos aqui no Brasil, elas são advindas dos princípios. Nós temos alguns princípios com relação à administração pública que são princípios muito importantes. O primeiro princípio que eu acho que os governos não seguem é o princípio da segurança jurídica para o servidor público. O servidor público, quando ele começa a trabalhar no serviço público, ele não sabe quando que ele vai se aposentar, ele não sabe quanto que ele vai ganhar da aposentadoria, porque as regras vivem alterando no meio do caminho. E como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o servidor público, por exemplo, não tem direito adquirido ao sistema de aposentadoria. Isso traz uma insegurança
para aquele trabalhador que resolveu vir para a administração pública, para o serviço público, passou por concurso público na sua maioria das vezes, abdicou de receber o fundo de garantia da iniciativa privada, de ter uma carreira na iniciativa privada e veio para o serviço público para ter, na realidade, o que nós chamamos de insegurança jurídica. E por falar em aposentadoria, são mais ou menos 120 pessoas, engenheiros, funcionários do INPE, que estão para se aposentar. Doutor, qual o melhor momento para se aposentar, até nessa indefinição aí? Então, hoje nós estamos numa situação, obviamente que nós temos que analisar cada caso concreto, então isso é muito importante, não dá para ter uma receita de bolo aqui, nós precisamos analisar cada caso concreto, mas nós sempre trabalhamos com a possibilidade do servidor aposentar com a integralidade e com a paridade dos seus vencimentos. Essa é a melhor hipótese de aposentadoria. Bom, Rádio Web SINDICT, Fernando Moraes. Eu queria introduzir um esclarecimento ou pedir para que o Dr. Sodero evolua nesse esclarecimento. Dr. Sodero, esclarecer para algumas pessoas que possam ter essa dificuldade, eu poderia fazê-lo, mas peço que o senhor faça, a questão de paridade, a paridade e a integralidade. Na verdade, eu falo integralidade e paridade, uma sequência. A integralidade é o servidor poder receber, na data da sua aposentação ou da sua aposentadoria, aquilo que ele recebe na ativa. O mesmo salário, né? O mesmo salário. E a paridade é o que acontecer com seus colegas servidores da sua carreira na ativa acontece contigo na inatividade. O que pode ser muito interessante. Hoje é muito interessante, né? Eu só preciso dizer, às vezes as pessoas perguntam para mim, Sodero, mas a paridade é melhor? Né? Eu digo, hoje é. Porque o governo hoje, de alguma forma, com todas as dificuldades que a gente vê, o governo dá os aumentos, aquelas coisas todas. Nós, por exemplo, ficamos 8 anos sem aumento na época do Fernando Henrique Cardoso, e durante esses 8 anos a paridade não era boa, porque não havia aumentos. Sim. Então, hoje, a gente pode considerar que a paridade é uma solução boa. Olhando essa mesma pergunta sobre um outro enfoque, eu gostaria de falar que quando se aposentar, o melhor momento, se o momento é agora, o momento de se aposentar é bem do servidor. É ele que tem que ter essa sensibilidade, junto com família, inclusive, porque isso, a aposentadoria reflete no conjunto da família. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, olhando pelo aspecto deste elemento do servidor, o melhor momento para se aposentar é quando ele já atingiu todos os requisitos, no trabalho ele já tenha tudo encaminhado e ele tem um projeto de vida pós-aposentadoria, durante a aposentadoria, após o ato de se aposentar. Porque se o servidor, e isso é sério, hein? Isso é muito sério, se o servidor se aposenta porque teve os pré-requisitos, ele atingiu todas as condições, ele se aposenta para não fazer nada, eu digo que esse indivíduo vai envelhecer, emburrecer e adoecer. Vai ficar um sujeito muito chato. O que vão querer fazer com ele é o seguinte, vai no banco, vai no supermercado, vai consertar não sei o quê. Já que você não está fazendo nada, é o tal do Jaque. Não pode. Tem que ter um projeto de vida. Eu já poderia me aposentar há 6 anos. Eu poderia ter me aposentado há 6 anos atrás. Continuo trabalhando, correndo um risco, o doutor Sodero puder esclarecer isso aí, doutor, correndo um risco de, indo a óbito subitamente, eu perco a minha paridade. É isso mesmo? Na realidade... Mas corre o risco. Você corre o risco de, na pensão, né, se você estiver trabalhando e morrer, falecer, desencarnar, sem se aposentar, que a pensão que vai gerar para os seus dependentes, ela não tenha mais essas garantias de paridade. Ou seja, não vai ter aumentos nos mesmos momentos em que a carreira fizer conquistas. É exatamente isso. Doutora, então não se torne um Jaque, é isso? Eu vejo assim, nós temos umas questões muito importantes que eu ouço aqui dos servidores. Primeiro, que o INPE e o CTA têm que trabalhar com a ideia da utilização o máximo possível desses trabalhadores que estão lá, sem desanimá-los.
né? Gerar motivadores. Gerar questões motivadoras para esses trabalhadores que estão lá e que estão dando o seu suor, o seu trabalho para a administração pública. Segundo, não pode, pelo fato de não ter feito os concursos necessários, né, porque nós temos um déficit de pessoal, atrapalhar a aposentadoria daqueles que querem se aposentar. O INPE nem tanto, mas o CTA muito, dificultando a aposentadoria dessas pessoas. É o que a gente vê daqui, ouvindo todo dia os servidores. Doutor José Roberto Sodero, o Marcos fala aqui, pessoal, devemos cobrar os 28%, já que está em fase de cálculo desde 2010. E o pior é ouvir dizer que logo iríamos ser chamados. Está aqui, resposta para o Marcos de Castro. Então, Marcos, a gente precisa tratar as coisas com muita qualificação, né? Com muita tranquilidade. Não dá para chamar vocês aqui para falar do que não existe. A gente só pode chamar vocês aqui para dizer o que existe e mostrar para vocês definitivamente o valor dos cálculos. Eu preciso dizer para vocês que este processo, desde quando eu assumi o sindicato aqui em 2001, nós demos um impulso nesse processo muito grande. E as várias vezes que nós tentamos resolver, a AGU foi contra. Inclusive, quando nós fizemos um acordo de procedimentos na Justiça Federal aqui em São José dos Campos, a AGU engavetou o nosso processo e aí foi que houve todo esse atraso. O que eu posso dizer para vocês é que nós estamos empenhados numa solução mais breve possível, mas eu também não posso ser leviano de dar prazo que nós vamos resolver em X ou em determinada data. Doutor Sodero, uma pergunta do Fernandinho para o doutor Sodero. Qual é? Doutor, nessa questão do 28 e do processo de cálculo hoje, a velocidade de cálculo está correta? Pode ser mais rápida? Tem como aumentar essa velocidade ou torna o sistema perigoso? Fernando, a primeira questão é o seguinte, a velocidade dos cálculos depende de quando a Justiça libera os processos para que esses cálculos sejam feitos. Não há, assim, uma liberação sistemática. Por exemplo, nós tivemos vários meses sem ter liberação nenhuma e nós tivemos numa semana a liberação de 104 processos. Ou seja, não há uma sistematização da própria... 1.040 cálculos. 1.040 cálculos para fazer em 15 dias. Ou seja, não há uma liberação sistemática dos cálculos. Por outro lado, os cálculos que nós apresentamos, a União foi citada e ela apresenta essa discussão do cálculo, que chama embargos à execução, também eu imagino que vão ser liberados dessa forma desordenada. Então, não é que depende do sindicato a liberação dos cálculos. Ela está na mão da Justiça. Bem, por falar em sindicato, a Shirley Marciano tem uma pergunta para você para o Fernando Moraes. Shirley. Fernando, a gente achou aqui no Facebook um grupo que discute a questão dos 28%. E uma das pessoas, o nome dele é Cláudio, não vou dar o sobrenome porque eu não sei se ele quer se identificar. Ele questionou o seguinte, ele falou, nosso sindicato vive de respostas prontas, sempre calculando algo muito subjetivo, ou seja, nada. Aí eu queria ver com você o que você tem a dizer sobre isso, porque às vezes esse questionamento de uma pessoa é de outros também. Pode até ser. O que ocorre é o seguinte, o sindicato não vive de respostas prontas. O sindicato vive de estar pronto para as lutas. Uma das lutas, das inúmeras que nós temos, é a luta contra essa estrutura, eu chamo de arcaica, da justiça brasileira. E qualquer juiz apoia o que eu falo. Porque na Alemanha, com a população muito menor que a população brasileira, com um governo que trabalha com muito menos erros ou demonstrações cabais de incompetência, de falha de setores, não do governo no núcleo maior, mas de setores, a Alemanha, que tem tudo isso, ela tem muito mais juízes que o Brasil. Ora, essa relação percentual fica crítica. Então, a própria justiça se torna lenta. E nós, do sindicato, temos não podemos errar. Cláudio, nós não podemos errar. Porque se errar em um processo, estatisticamente, Cláudio, é coisa simples, foi uma pessoa. Mas para essa pessoa, para este companheiro, para esse cidadão, é uma tragédia.
Então, Fernando, não dá para errar. Fernando, é importante dizer também, né, as pessoas às vezes ficam um pouco longe da gente aqui no sindicato. A gente pede que esse pessoal venha aqui conversar com a gente, porque a gente Ou tem nas condições, assembleias. a gente tem Nas assembleias também. de apresentar para essas pessoas o que ocorre. Eu preciso dizer para vocês que nós montamos uma engenharia para apresentar esses cálculos, porque a União não apresentou os dados de todo mundo. Nós precisamos fazer curvas para encaixar cada servidor. Eu não sei se é o caso do Cláudio, por exemplo, mas eu preciso dizer uma coisa. Algumas pessoas que a União acha que não tem nada para receber, nós entendemos que eles têm os 28% cheio para receber. Então, nós temos, como o Fernando disse, a responsabilidade de dar os 100% que a pessoa conquistou na Justiça. E um esclarecimento, a gente tem a preocupação, aí isso que vai naquela mesma linha de algo que foi perguntado anteriormente, foi provocado, de valores. Uhum. Nós não dizemos valores. Nós não dizemos, para não criar ansiedade. As pessoas, às vezes, eu noto que em alguns casos, de repente a pessoa começa a ficar muito insistente na questão dos 28. Se você for olhar essa pessoa, viu, doutor Soder, de repente a pessoa está endividada e ela vê como a única saída, ou com um projeto financeiro de comprar Fernando, um apartamento. Só para você ter um exemplo, eu recebi aqui alguns dias atrás um servidor que disse o seguinte: eu quero saber o valor dos meus 28%, porque eu vou fazer um empréstimo no valor dos 28% que você está calculando. Ou seja, se ele tem acesso ao número, independentemente desse número, se são 300 mil, 200 mil ou 50 mil, ele vai fazer um empréstimo achando que em algum momento ele vai receber um valor que não está homologado. Então nós estamos tomando o cuidado, né, cuidado ético, inclusive, de apresentar os valores no momento oportuno, no momento correto. Doutor, ações coletivas ou apenas para filiados? Como é que fica o seu papel diante das demandas trabalhistas do DCTA, do INPE, aqui no sindicato? O sindicato tem um papel importante, que é o papel de representar a categoria como um todo. Não é? Então, o sindicato, quando ele representa alguém, quando o Fernando, o Ivanil, o Conde, eles estão em Brasília e eles defendem alguns direitos, eles estão defendendo os direitos da categoria, independentemente se é sindicalizado ou não. No entanto, é importante dizer que a sindicalização é um movimento importante para a sobrevida do sindicato, para estabelecer uma representatividade, agora, inclusive porque nós somos sindicato nacional, uma representatividade com relação à quantidade de filiados. Obviamente que eu entendo perfeitamente se a diretoria entender que deve entrar com ação só para os seus filiados. Por quê? Porque ela está representando aqueles que estão colaborando para que a estrutura do sindicato, e que é uma estrutura respeitada no meio da área de ciência e tecnologia, e eu posso dizer isso, por duas vezes, pelo menos, nós fomos convidados em audiência pública no Congresso Nacional, em nome do SINDICT, para falar de aposentadoria especial. Isso não acontece todos os dias. Então, essa sindicalização é que dá a instrumentalização para que o sindicato possa sobreviver. Bacana. Doutor Soder, nós vamos para um breve intervalinho comercial e daqui a pouquinho a gente vai, depois dos comerciais, vamos falar do Pé na Cova, mas com outro nome, que é o abono de permanência. Daqui a pouco, depois dos comerciais. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDICT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o seu jornal, o jornal do servidor do SINDICT, do Sindicato Nacional da Ciência e Tecnologia, aqui em São José dos Campos. Você pode nos visitar aqui na rua Santa Clara 432 ou mandar o seu e-mail para imprensa@sindict.com.br. .org.br, porque nós somos... O org saiu, não é? O org saiu. Agora, Shirley, qual o endereço? Para a rádio, né? Vamos lá, para a rádio. Para a rádio, Da está correto. rádio é www.radiosindict.com.br. E o .com.br ou .com? é .com, desculpa. .com. E imprensa@sindict.com é o e-mail. Exato. Então, olha, mais uma vez, radiosindict.com.
radiosindct.com. Conosco aqui o vice-presidente, o Fernando Moraes, que daqui a pouquinho a gente quer saber também sobre The Beatles, né? Como é que está essa paixão, a paixão The Beatles, no pensamento aí do Fernando Moraes, ele que é um apaixonado pelas músicas dos Beatles. O doutor Sodero, permita chamá-lo assim, até para encurtar e tal, algumas pessoas falam de pé na cova e tal, mas é muito jocoso isso, não é Jaque, mas é jocoso o termo pé na cova. Agora, o abono de permanência para o servidor de ciência e tecnologia, vale a pena, doutor? Bom, eu entendo que... nós já tivemos alguma discussão a respeito disso. Eu entendo que no formato que está hoje, eu entendo que vale a pena. Ou seja, é aquele servidor que ele já adquiriu todos os pressupostos para aposentar, ele já poderia estar aposentando, Fernando, por exemplo, mas que tem os seus projetos na instituição e resolve continuar trabalhando. Para esse servidor, ele recebe um prêmio, que seria o chamado abono permanência no serviço. Então, eu entendo que pode ser um caminho interessante para aqueles servidores que efetivamente já tenham cumprido todas as possibilidades de se aposentar e resolvem continuar no serviço. Esse pé na cova, ou esse abono permanência, é basicamente a sua contribuição para o plano de seguridade social do servidor que lhe é devolvido. Doutor Sodero, qual o relacionamento? Eu acho que é até meio indiscreto perguntar isso, mas o senhor notou que aqui a gente não alivia ninguém. Todas as perguntas que vêm a gente encaminhou para o Fernando, que está aqui representando o sindicato, o senhor, os direitos trabalhistas dos funcionários públicos federais. E o relacionamento do doutor Sodero com a corte, com o juiz, como é que se dá? Então, antigamente, eu acho que a advocacia ficava um pouco à parte do juiz, ou seja, o juiz virava um inimigo e não havia nenhuma conversa, não havia nenhum entendimento. Eu acho que essa fase já passou. Eu acho que a advocacia tem que ser parceira do Poder Judiciário, até porque o Poder Judiciário passa por dificuldades estruturais que eu acho que a advocacia pode trabalhar corretamente junto com a justiça. Nós aqui, na nossa atividade, temos tentado conversar com os juízes que vão julgar os nossos processos e aos quais nós tenhamos acesso e explicar para eles a dimensão das discussões que nós estamos tendo. Fizemos isso com o mandado de injunção 918, que garantiu o direito de aposentadoria especial para o servidor público. Fizemos isso nos processos de aposentadoria especial. Fizemos isso nos processos da GQ. Estamos fazendo isso no processo do 14º salário, né? Sempre com a ideia de conversar, de trazer do ponto de vista técnico, de estabelecer para o juiz, do ponto de vista técnico, qual a dimensão do que está se requerendo. Porque, às vezes, o juiz ele tem processos de várias naturezas para julgar. E o processo de servidor público é um processo muito específico, com situações muito específicas. Esses dias eu vi, por exemplo, num processo nosso de anistia, onde nós estamos pedindo que os anistiados sejam restabelecidos enquanto regime jurídico único, enquanto estatutários, e o juiz disse que não poderia fazer isso porque ele não fez concurso público. E eu precisei explicar para o juiz que ele é da época que não fazia concurso público. Ele é tão antigo no serviço público que era uma época que não fazia serviço público. E que todos os seus pares, todos os servidores da sua época, quando passaram ao regime jurídico único, o artigo 243 da Lei 8.112 disse que estava transformando aquele cargo em cargo público. Ou seja, ele não precisava fazer concurso. Então, essas condições, essas situações, nós temos que conversar diretamente, do ponto de vista técnico, com o Poder Judiciário, para poder explicar para eles a angústia do servidor público, porque nós tratamos com a angústia das pessoas. Aí eu volto a dizer, então, daí tem que ter a visão perpendicular, a visão do advogado e a visão do juiz sobre um mesmo ponto. Sim. A grande jogada do ponto de vista jurídico é convencer quem vai julgar que o seu posicionamento, que a tese que você está defendendo é a tese vencedora. E isso você faz no papel e muitas vezes explicando de forma verbal, de forma oral para o juiz do que se trata. Por isso o relacionamento tem que estar à altura. Sempre. O Rui Barbosa dizia que o primeiro juiz do processo é o advogado.
Que bacana. Não é? Então, é ele que precisa dar esse escopo, com todo respeito ao Poder Judiciário, obviamente, porque eles têm o poder da decisão, mas nós temos o poder da argumentação. Maravilha. Fernando Moraes. Bem, uma pergunta que eu gostaria de encaminhar para o doutor Sodero, é uma pergunta para esclarecimento dos nossos ouvintes e, de preferência, os nossos sindicalizados. Como está a estrutura física de recurso humano, principalmente, do jurídico do SINDICT? Então, Fernando, hoje nós temos aqui, nós estamos fazendo uma reestruturação interna, uma adequação interna, mas hoje nós temos, eu que estou aqui encabeçando esse grupo de operadores do direito, nós temos um advogado sênior aqui permanentemente, nós temos 2 advogadas e nós temos 2 estagiários aqui em São José dos Campos. Paralelamente a isso, nós temos um grupo em Pindamonhangaba que cuida dos processos de Guaratinguetá, onde estão os servidores do INPE de Cachoeira, eles correm na Justiça Federal de Guaratinguetá. Nós temos um grupo de advogado que cuida disso e nós temos uma equipe de cálculos que cuida dos cálculos de liquidação, especialmente do processo dos 28%. Ou do 192, né? Ou do PSS, ou do 192. Então, são processos que nós temos uma equipe que cuida lá em Pindamonhangaba. Então, assim, nós temos uma estrutura importante para defender os interesses dos clientes, dos servidores do INPE e do CTA. Nós podemos dizer, por exemplo, eu estava vendo as estatísticas, que na semana passada foram publicados andamentos em processos, em 52 processos do INPE e do CTA. Então, ou seja, a movimentação? A movimentação processual ela é muito grande pela quantidade de processos que nós temos. Quantos processos nós temos hoje? Assim, não o número exato. É por volta de 1.300 processos em andamento. Quantos escritórios no Brasil tem esse número de processos, doutor? Nessa área do serviço público, Fernando, nós podemos contar nos dedos de uma mão os escritórios que têm essa quantidade de processos. Porque, além de tudo, nós temos processos individuais, como, por exemplo, a aposentadoria especial, e nós temos os processos coletivos, 28, 14º, PSS, 317, 1087, toda essa gama de processos. Nós temos Vale Transporte, nós temos os mandados de segurança, nós temos os anistiados, são vários processos. Isso mostra, então, que o sindicato está atuante. E vou dar uma atuada nesse momento, doutor. Enquanto diretor do sindicato, nós tivemos reunião, o presidente Ivanil está de licença não, ele está de férias alguns dias. Nós tivemos a reunião da diretoria, de alguns diretores hoje, e estamos trazendo mais uma demanda para a sua análise. Inicialmente a análise, porque nós pegamos a demanda e fazemos uma análise de diretoria para o enfoque político da demanda e encaminhamos para o departamento jurídico para análise, que é a questão hoje da ação que está sendo movida e teve uma decisão em primeira instância do juiz federal, uma ação movida pelo Ministério Público contra o concurso realizado há uns 3 anos atrás, que admitiu um grupo de servidores, tanto para o CPTEC como para o LCP, alguma coisa assim, e que há uma contestação do caso, dizendo que o concurso teve falhas. Tem todo. Eu ainda não li o processo, não consegui ter acesso ao processo, e que isso envolve servidores, porque os servidores que passaram no concurso estão trabalhando, alguns até passaram no concurso definitivo. É um concurso para cargos temporários, CLT. Nós somos contra. Nós queremos o concurso RJU, em definitivo. Mas houve esse concurso paliativo, foi que o governo federal apresentou, e o INPE pegou. Houve algumas irregularidades. Então, doutor, eu estou informando ao senhor que nós estamos trazendo isso com 2 ou 3 questionamentos e para ver o foco que nós vamos dar em caráter de urgência. Após a nossa entrevista, nós vamos ter que sentar e dar uma Nós estamos conversar. À disposição. Essas questões dos servidores públicos, elas vão surgir. Essa questão da contratação dos chamados empregados públicos seletistas, né, é uma discussão que vai longe, porque a emenda constitucional 19 de 98, inserida pelo Fernando Henrique, é que deu espaço para que esses servidores não fossem contratados pelo RJU e sim pela CLT. E eu sei que o Ministério Público Federal está atuando bastante nessa área. De qualquer forma, nós estamos à disposição para atender a diretoria nesse assunto. Não tenha dúvida, doutor. Doutor José Roberto Sodero, já estamos
estamos no final do último bloco do programa de hoje, lembrando ao internauta e ao funcionário público federal que será reprisado às 11 da noite, às 9 da manhã, às 13 e às 15 horas. Mais uma vez, para a gente encerrar aqui, os 28%, conta de novo, doutor. Então tá bom, nós temos os processos de 2.300 pessoas desmembrados em 230 processos, com 10 pessoas cada um. A Justiça liberou, está faltando 20 processos para apresentar cálculo, o resto dos cálculos nós já apresentamos. Quando nós apresentamos esses cálculos, a Justiça determina que a União seja citada para pagar ou para impugnar os cálculos. Nós já sabemos que uma boa parte desses cálculos a União já impugnou e já nos foi liberado para análise 11 processos desses 230. Esses processos que já foram liberados para análise, nós estaremos convocando os servidores pela rapidinha. Deve estar saindo dentro de 1 ou 2 semanas uma rapidinha, com o nome desses servidores, o grupo de processo que eles estão, para nós, então, recebê-los aqui no SINDCT. Dia e hora marcada. Com dia e hora marcada. Vai estar tudo... os dias, inclusive, já estão pré-agendados. Nós vamos recebê-los na segunda e na terceira semana de outubro, numa segunda e numa quarta e numa segunda-feira, justamente para poder apresentar esses valores e essas pessoas poderem decidir se continuam com a discussão dos cálculos ou se aceitam definitivamente os cálculos da União. Deixando claro que é uma decisão do indivíduo, do servidor. Ele vai olhar os números, ele vai refletir, vai ver o que ele quer. Inclusive, ele concorda ou não. Inclusive, nós vamos fazer uma reunião geral com cada grupo, mas os valores vão ser passados individualmente para cada um, reservadamente. E recapitulando, em relação ao plano Bresser, 699 pessoas ou 699 servidores que teve o dinheiro que voltou para a Justiça do Trabalho. Exatamente. Eles podem procurar o sindicato. Para a nossa orientação. E o pessoal que ficou de fora e que estava trabalhando, estava nativa em abril de 1987, a Justiça já determinou ao INPE e ao CTA que apresentem a relação correta de todos esses servidores. Shirley Marciano é a nossa editora, uma das editoras do jornal do SINDCT, e a 25ª edição já está por aí, não é, Shirley? Então, a 25ª edição do jornal é uma edição especial que vai falar sobre o VLS. Então, já está para sair, está indo para a gráfica já. E a gente, é importante dizer também que esse jornal ele é dedicado às famílias que perderam seu ente querido no acidente. Então, foram 10 anos. 10 anos do VLS, já passou muito rápido. Então, atenção, uma edição especial dedicada às famílias, aos familiares das vítimas desse acidente que ocorreu há 10 anos atrás e até hoje sem resposta, não é, Shirley? Tem um relatório, tem alguma resposta, mas ainda o que a gente questiona muito é que ninguém foi punido, esse tipo de coisa, né? Tem resposta, mas não tem convencimento. É verdade. Bom, mais ou menos isso. Né? Shirley, vamos encerrando por aqui, então. Suas palavras finais, Shirley. Eu queria agradecer o pessoal pela audiência que deu hoje, né? Então, eu acho que mostrou que as pessoas estão muito interessadas na questão jurídica. Então, a gente volta a falar no assunto se tiver bastante demanda, a gente vai sentir isso no dia a dia e dizer também que o sindicato está de portas abertas, pessoal que tem dúvidas sobre os processos, pode entrar em contato pelo 3941-6655 ou mandar um e-mail para a gente no imprensa@sindct.org. imprensa@radiosindct.com. Também, esse também é. Tem o e-mail da imprensa, que esse é lido por mim e pelo geral, e tem esse específico da rádio, que é o imprensa@sindct.com. Bacana. Fernando Beatles Moraes, eu gostaria, para encerrar, que você falasse da banda da The Beatles. Legal. Como é um hobby, é uma paixão que eu tenho, é bom cutucar essa parte também. Lá no INPE, nós temos 3 pessoas do INPE, somos eu, Fernando, o Dr. Valdemir Carrara, da Mecânica Espacial, e o Dr. Edson, da ETE, que somos do INPE e fazemos parte dessa banda. E tem o Dr. Breno, que trabalha hoje na Embraer, que é o nosso baterista. O que é isso? É um grupo de pessoas que estuda a música Beatle. Pode parecer estranho, mas
Quem mergulha nesse universo descobre que é realmente necessário um estudo. E nós tocamos as músicas, estudamos os instrumentos, as vozes. Podemos não ter competência nem talento para fazer muito bem feito, mas o empenho é muito grande. Agora, o enfoque principal é o seguinte, que vale para mim como vale para outros em outras atividades. O importante, já que nós... É uma frase que eu sempre uso. Já que nós vamos ficar velhos fazendo coisa bacana. Eu gosto de música, eu estudo Beatles, eu tenho meu contrabaixo, minha guitarra, meu violão, eu pratico esse hobby e me sinto muito bem. Isso me dá muita força, porque quem não sabe, está em Brasília, nessa correria, pega avião, corre para Brasília, vai para um gabinete, corre atrás do ministro, cadê o presidente, cerca para lá, cerca para cá, é uma correria infernal. No fim da tarde, à noite, a gente está morto, volta para fazer reunião de discussão, de avaliação, novos encaminhamentos. Gente, quando eu vejo sábado, domingo, que eu vou poder tocar minha música, eu saio aliviado. Depois que eu acabo o meu ensaio, são 4, 5 horas de ensaio, eu saio de lá com a alma lavada e bateria por uma semana inteira. Se a pessoa gosta de pintura, se a pessoa gosta de planta, de cuidar de planta, faça isso, é muito bom. Você gosta de Beatles? Eu gosto do rock, da pop. Na verdade, o meu gosto maior é Rolling Stones, mas o público é menor. O público é menor, então eu vou atacar onde tem um público muito que aceita bem. Mais. Então, o Jack Beatles Cover seria, não? A banda chama-se Space Beatles. Space Beatles. O nome já está até registrado, com patente requerida e tudo mais. Bacana. Fernando, muito obrigado pela participação e espero que, até pela desenvoltura do programa de hoje, que a gente possa mais vezes estar aqui intercalando com as pessoas aqui, com os entrevistados, para trazer informação ao servidor federal. Perfeito. Doutor José Roberto Sodero, que alegria ouvir a sua voz aqui na Rádio SINDCT, no Clique Jornal, e pelas valiosas informações que o senhor passou ao servidor do INPE e do DCTA. Eu preciso agradecer o convite, dizer que o jurídico do SINDCT está à disposição para esclarecer qualquer dúvida do servidor. O SINDCT, para mim, além de ser uma atividade profissional, é uma paixão pessoal. Eu tenho amigos aqui na área de ciência e tecnologia. O INPE é o quintal da minha casa, no bom sentido. Eu sempre adorei as questões relacionadas à pesquisa e acho que nós temos ainda muita coisa para fazer pelo sindicato, muita coisa para fazer pelo servidor. Preciso só dizer uma coisa para vocês, que nesses últimos anos eu tenho verificado pessoalmente a evolução das questões sindicais que o SINDCT tem discutido em Brasília e o respeito que a diretoria do SINDCT tem de todos os órgãos federais e das demais entidades de servidor público. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado. Bem, ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, os trabalhos técnicos do Tiago Santos, o diretor de Comunicação e Cultura, Vitor Portesani, e a minha colega Shirley Marciano. A gente volta a qualquer momento aqui no Clique Jornal. Muito obrigado pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio SINDCT Clique Jornal. Clique Jornal.